Olá, amados, graça e paz. Jesus nos ensina, quando fores falar, seja o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso é procedência maligna. Ele é o sim, ele é o amém. Devemos proceder sempre segundo o teu direcionamento, né? Ele é a verdade. Aquilo que falamos, anunciamos segundo o seu Espírito, aqueles que assim perseveram falam francamente, porque não estão falando por si mesmo, mas segundo o Espírito que está preparado para toda boa obra. Falamos francamente na sinceridade. Assim como ele nos ensina, de agora em diante não haverá mais mestre entre vós. Quando a palavra diz que ele é o único bispo e bom pastor de nossas almas, não devemos jamais acrescentar algo disso, porque se acrescenta, porque se faz passar pelo o bom pastor, bem como o bispo, está fazendo passar por aquele que diz que não haverá mais mestre entre vós. Ainda que se alegue que Paulo dizia que o Espírito fazia uns para apóstolos, outros, aquilo era no tempo onde que haveria de se cumprir que os apóstolos venceriam as 12 tribos de Israel. Eram tempos da qual a igreja primitiva estava a viver, da qual eles já venceram, e atualmente, através do alicerce que eles lançaram, nós edificamos como ministro de uma nova aliança, mas da qual Jesus disse, de agora em diante, aquele que faz a vontade do meu Pai, ele é meu irmão e a minha irmã. Não haverá mais mestre entre vós, assim como a mãe nossa é do alto, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. A terrena é a diabólica, é a que trai o noivo, a meretriz, aqueles que andam com o coração dividido, porque ele disse, tenhais bom ânimo, e não para que haja coração dividido, porque só há dois senhores, há um a vez de servir e o outro rejeitar. O Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos, Rei dos reis, Senhor dos exércitos, o seu exército está sobre o seu comando. Ele disse, de agora em diante, vereis, assim como quando Jacó teve a visão daquela escada e os anjos subindo e descendo, de agora em diante os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem. Assim como a serpente foi levantada no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, e assim ele levantou a tenda caída de Davi, tabernáculo de Davi, o qual seguimos e perseveramos, da onde sempre o sim tem que ser sim, o não tem que ser não, e ele é o sim e o amém. Porque o que retirardes, tanto o que acrescentares, estará sempre sobre maldição. Tem que estar sempre segundo a verdade. A verdade, como ele nos disse na mensagem anterior, é um escudo e um broquel. Mas aqueles que acrescentares algo, acrescentarei as pragas descritas nessa profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida, porque usa da misericórdia como quer, e assim como ele escreve no alto, ele também escreve na terra, a forma de riscar o nome do livro da vida. Quando ali eles apanham aquela meretriz em pecado, da qual ali eles, pela nossa lei,
podemos apedrejá-lo, né, que é olho por olho, dente por dente, condenação, onde pela lei estáis condenado, obreiros da carne, estáis condenado, maldito aquele que é pendurado no madeiro. Pela graça sois cumpridores da lei, segundo a graça ninguém esbarra na lei de Moisés. E ele disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, da qual não sobrou ninguém. E ele pergunta àquela mulher: onde estão os seus acusadores? E não sobrou ninguém, da qual ele escrevia no chão, né, ali os seus nomes. Porque se não alcançar a justificação através daquele que é digno e que abre o livro, né, aquele que tem o poder tanto para escrever no alto como no chão, a única forma, né, de perseverar segundo a verdade. Ele é a verdade, o caminho e a vida. E ele disse: a tua fé te salvou, vá e não peques mais. A perseverança, é necessário perseverar do início ao fim. A fé é participante do início ao fim, aonde somente através dele se anda segundo o sim e o amém. Ele é aquele que forma tudo, forma a luz, as trevas, o ferramenteiro, tudo está sob o seu controle. Através dele somos vencedores. Ele venceu o tentador por nós. Assim, quando seguimos o sim, o amém, ele é aquele que nos direciona a andar sempre segundo o seu Espírito, é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Alguns dos fariseus da época que largaram a sinagoga de Satanás, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e sereis meus discípulos. Discípulos, os que estão em condição de aprendizado, e depois de aprovados, seguis um único mestre. Só há um mestre, né? Aquele que carrega a sua cruz, aquele que nega a si mesmo, carrega a sua cruz. Assim como ele disse: eu não vim, se possível, me passa desse cálice, Pai, tudo lhe é possível, mas que seja feito segundo a sua vontade e não a minha. Assim, nós não estamos aqui para fazer vontade própria, mas sim para fazer a vontade daquele que nos capacita, que nos envia, que nos chamou. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque nem todos perseveram. Muitos abandonam o caminho quando vêm as lutas, quando vêm as dificuldades. Mas aqueles que perseveram segundo o seu bom ânimo, ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós já somos vencedores, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo está sendo expulso. Uma porta excelente nos foi aberta, da qual julgará todos os reinos, e a porta que ele abre ninguém fecha, e a que ele fechou ninguém há de abrir, da qual ele opera com a justiça, com a equidade, na imparcialidade, e exerce o direito. E assim, em mais um dia, permanecemos segundo a sua verdade, segundo o sim, o amém, segundo o seu Espírito, não jamais acrescentando nada e nem retirando, na exatidão, aonde ele é aquele que nos mantém, não há outra forma. Ele é aquele que nos capacita, nos direciona, aquele que não agimos segundo o espírito do erro, como outrora estávamos segundo o mundo, mas seguimos segundo aquele que está pronto e preparado, experimentado, da qual não nos permite que caímos no erro, mas estamos sempre segundo a exatidão, porque ele está pronto e preparado. O espírito não de covardia, mas de ousadia, da qual de amor, de poder, de equilíbrio,
e principalmente a vara da exortação, porque se até mesmo o seu pai não poupou de passar pelo castigo dos homens, ninguém é melhor do que o seu mestre, mas todo aquele que passa pelos açoites, do qual é para a purificação e santificação, tanto do corpo, da alma, do espírito, persevera segundo o espírito reto e inabalável, sendo renovado dia após dia, transformado segundo a sua força e o seu poder. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.